almoço e é com muito gosto que hoje recebemos cá a doutora Mafalda Lalanda, da Universidade de Coimbra, onde está a concluir o seu projeto de doutoramento, a sua tese de doutoramento, e é formada em literatura, também no âmbito da literatura e da questão fundamental da leitura, a forma como lemos e as diferentes formas de ler, que versa a sua tese, e a partir dessa investigação profunda que tem desenvolvido nestes anos, nos vai falar hoje. Podemos dizer sobre a leitura ouvida, a leitura lida e a leitura ouvida. E desse tema tão interessante, e agora sobre o fenómeno cada vez mais global dos audiolivros, que nos vai falar hoje, e por isso lhe agradecemos muito a sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de seminários Horas do Almoço. É com muito gosto que recebemos aqui na Universidade Aberta e lhe damos a palavra. Muito obrigada, e antes de mais, muito obrigada também a todas as pessoas que se reúnem aqui hoje, seja presencialmente, seja virtualmente, para ficarem também a conhecer, no fundo, como o professor José Eduardo Franco estava a dizer, um pouco as linhas condutoras do meu projeto de investigação. Estou agora no final do segundo ano e é um projeto de investigação que se inclui no programa doutoral em Materialidades da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Eu ia aproveitar então para compartilhar a tela, dizer também que agradeço por isso à Universidade Aberta, esta oportunidade, sobretudo ao professor José Eduardo Franco, também à professora Cristina Lucas Silva, que possibilitou vir aqui mostrar também um pouco dos avanços realizados até ao momento sobre este mesmo projeto, que é sobre a escuta como leitura oral, essa leitura ouvida, que se dizia, a medialidade literária do audiolivro. Queria fazer apenas um parênteses para dizer que o programa doutoral em Materialidades da Literatura está então intimamente associado às humanidades digitais, por um lado, aos media studies, por outro, e portanto nós debruçamos frequentemente em noções expandidas de literatura, de leitura e consequentemente também de livro. O meu objeto de investigação, como dizia, é o audiolivro, e é o audiolivro que me vai permitir falar neste conceito de leitura aural, auditiva, ou seja, uma leitura realizada com os ouvidos e não necessariamente com os olhos, como nós estamos mais acostumados. E para uma grande quantidade de pessoas, sei que ler com os ouvidos é ainda uma ideia um bocadinho geradora de algum estranhamento e até de alguma relutância, porque nós ainda vivemos de facto numa sociedade onde a concepção de leitura é muito guiada pelo paradigma visual de acesso à informação, ao conhecimento e à literatura. Mas há de facto indicadores atualmente de que há novas tendências de pensar a literatura e a leitura, e essas tendências notam-se não só nos trabalhos de vários investigadores, mas também na própria indústria do livro, na própria indústria editorial, e é precisamente sobre isso que vou começar por iniciar. Como podemos ver neste destaque, a partir de agora, ler não é só ler, é também ouvir. E este slogan, alusivo a uma das mais recentes plataformas de streaming de audiolivros em Portugal, no mercado editorial português, é no fundo uma parceria entre a Leia e a Kobo que ressoa a novidade. E a minha pergunta é, será mesmo uma novidade? De facto, nós na atualidade estamos perante uma nova ecologia medial que tem vindo a ser expandida, sobretudo a partir do advento do digital, mas tem impulsionado sobretudo ao ressurgimento de uma noção muito importante, que é o ressurgimento da noção de auralidade. Uma noção que, indo além daquela distinção habitual entre o que é a linguagem escrita e a linguagem falada, nos faz questionar sobre a natureza da escuta enquanto leitura. E como também, aliás, dou conta, nesta definição proposta pelo dicionário de Oxford, a auratura é, portanto, um fenómeno sónico relativo, sobretudo, aos sons da fala, da linguagem, e que nos faz pensar na arte da linguagem sonorizada através do aparato tecnológico do século XXI, se levarmos até ao extremo, por exemplo, com a inserção agora das vozes sintéticas, da Siri, da Alexa, tudo isto pode caber neste conceito de auratura. Portanto, ainda que de facto os modos de estar à escuta tenham sido renovados pelo aparato tecnológico do século XXI, a verdade é que ler com os ouvidos não é necessariamente uma novidade, é uma novidade no modo como o fazemos com os novos meios.
Antes da predominância dos suportes visuais de leitura, sempre circularam textos de alguma forma, mas esses textos circulavam através da voz enquanto veículo de transmissão literária. Se recuássemos até à Antiguidade Clássica, nessa altura só falaríamos da voz humana, não falaríamos ainda das vozes programadas em rede, das vozes sintéticas, como eu estava a dizer, mas bastaria de facto recuar até à Antiguidade Clássica para se mencionarem obras como a Ilíada e a Odisseia, que são profundamente enraizadas numa performance oral da literatura. E é, aliás, ao invocar a cegueira de Homero, poeta a quem é atribuída, como sabem, a autoria destas obras, que Jorge Luís Borges, poeta e autor que também a determinado momento da sua vida ficou cego, nos alude à dimensão sonora da textualidade, enfatizando, e passo a citar, que os gregos gostavam de imaginá-lo, a Homero, cego, para insistir no facto de que a poesia é antes de tudo música, de que a poesia é antes de tudo lira, e que o visual pode ou não existir num poeta. E talvez por isto é que também, ainda hoje, nos dias de hoje, permaneça algo de audível até numa dita leitura silenciosa, visual. Ou seja, quando falamos em ler para dentro, muitas vezes associamos esta tarefa a uma tarefa um pouco desafiante para as crianças em fase de aprendizagem, mas mesmo entre adultos, persiste uma quase voz geradora de entoações, cadências, ritmos que acompanha a nossa leitura com os ouvidos. E esta é uma pergunta que eu lanço também para a vossa reflexão, que é: quão sonora é a vossa leitura silenciosa, a vossa leitura supostamente visual e privada? Ouvem de facto esta voz? Há pessoas que sim, há pessoas que não. Mas, de facto, investigating, ou seja, investigar a oralidade, pode começar, de facto, com esta simples questão: o que é que nós ouvimos from a text in a so-called silent reading? The most obvious answer is a voice or voices. E, portanto, é uma forma também de nos aproximarmos do conceito de auratura. Persiste, ainda assim, uma certa desconfiança, sobretudo no mundo ocidental, relativamente à escuta. Nomeadamente, como dizia há pouco, porque somos ainda herdeiros da cultura visual do meio impresso, esse meio que aproximadamente durante 4 séculos terá assumido um papel predominante na forma como divulgamos e produzimos a informação, o conhecimento e a literatura. E sobre isso, Jean-Luc Nancy, na sua obra À l'écoute, pergunta-nos: afinal, por que é que do lado do ouvido, retraimento e prega, ressonânciação, mas do lado do olho, manifestação e ostenção, evidenciação? No fundo, ele está a clarificar esta desconfiança do lado da escuta, na medida em que a escuta é sempre um lugar de noções vagas e difusas, aparentemente mais subjetivo, enquanto o paradigma visual é muito mais focado, muito mais clarividente, e ele pergunta-nos porquê. Mas, de facto, torna-se comum, também por causa desta desconfiança, a assunção de que a experiência da escuta é menos literária do que a experiência da leitura. Mas isto deve-se, de facto, ao facto das nossas concepções de leitura serem ainda extremamente reduzidas a uma descodificação visual da escrita e não necessariamente enquanto descodificação auditiva também. Precisamos então de atualizar os nossos conceitos também de leitura. E, por exemplo, John Cayley propõe-nos alguns conceitos diferentes e mais amplos de leitura. Ele, por exemplo, usa I used to read para me referir a tudo aquilo que nós, animais da linguagem, fazemos quando discernimos e interpretamos formas, traços linguísticos, independentemente do meio de suporte. Ou seja, somos capazes de ler sempre que desvendamos traços de linguagem, independentemente desse meio. E assim, tal como a imprensa de Gutenberg também desencadeou novas práticas visuais de leitura a partir do século XV, também o fonógrafo de Thomas Edison, que irei falar daqui a pouco, irá desencadear novas práticas aurais, neste caso, de leitura, a partir do século XIX. E em qualquer um destes casos, o que interessa reter também no âmbito do programa doutoral, por exemplo, em materialidades da literatura, é que são as circunstâncias materiais e técnicas de cada tempo, aquelas que são responsáveis por afetar as nossas concepções de leitura. Portanto, se, como de facto anuncia a indústria do livro, como vimos há pouco, a escuta pode ser considerada enquanto leitura aural,
então se calhar temos mesmo de seguir o conselho que McLuhan nos dava de desenvolver o poder e o hábito da escuta e pensar como fazê-lo. Portanto, ainda que seja frequentemente esquecida ou negligenciada, nomeadamente na história do livro e da leitura, a oralidade, esta noção que eu aqui introduzo, que trata da forma como os textos vão ao encontro do ouvido, é uma condição de consumo, o que quer dizer de leitura, e por isso, quando falamos da oralidade, estamos sempre a falar da história da leitura também. E para falarmos dessa história da leitura, dessa história da oralidade, eu faço uma genealogia do audiolivro a partir do século XIX até ao século XXI, o mais possível. Este mapeamento histórico, a partir do audiolivro, vai dar, aliás, a partir do audiolivro e a partir do fonógrafo no século XIX, vai dar origem, como depois verão, à ideia de livro fonográfico, que é o que vai encadear o audiolivro no futuro. Portanto, vale a pena dizer que este mapeamento histórico é importante porque, enquanto meio e prática de comunicação literária, o audiolivro encontra nesta genealogia uma ferramenta crítica para se pensarem as metamorfoses do livro ao oral, desde o livro fonográfico até ao streaming. Há duas invenções oitocentistas, particularmente determinantes para o início deste percurso. Aqui já mostrei um pouco uma delas, é o fonoautógrafo, antes ainda do fonógrafo, de Edward Leon Scott Martinville, que por acaso era um livreiro e tipógrafo de profissão, que se interessava também por tentar desenvolver outros aparelhos, e o fonógrafo de Thomas Edison, que irei mostrar um pouco mais à frente. Como veremos, eles têm muitas diferenças, mas apesar das suas diferenças funcionais, ambos os aparelhos são responsáveis pelas primeiras gravações da voz humana, nas quais terão sido gravadas pela primeira vez textos de origem popular das culturas francesa e inglesa, respectivamente o Au clair de la lune, por Leon Scott, e Mary Had a Little Lamb, por Thomas Edison. E, portanto, em qualquer um dos casos, a história da gravação sonora começou em verso e, portanto, já com uma ligação com a literatura ou com o literário. E embora ambos os aparelhos de facto tenham se proposto a fazer estas gravações da voz humana, havia uma diferença, é que o fonoautógrafo havia sido criado com a intenção de reproduzir visualmente o som, ou seja, gerava algo idêntico a uma partitura musical, algo idêntico àquilo que podemos ver neste slide, por exemplo. Enquanto Thomas Edison terá pegado neste projeto, terá reformulado e terá conseguido reproduzir o som, de facto, passa a expressão, reproduzir o som sonoramente e não visualmente. E terá apresentado a sua tecnologia de reprodução de palavras, Thomas Edison, o seu fonógrafo, à Academia de Ciências em Paris, em 1878. Ora, para a sociedade da época, ouvir a voz humana, palavras ditas em voz alta por intermédio de uma máquina, era um acontecimento de tal modo inconcebível que, em certos momentos, se tornou gerador de alguma agitação social. De tal modo, e agora passo a citar, que, por exemplo, entre os membros da própria academia, a discussão azedou-se e foi necessário que o secretário da instituição fizesse transportar o aparelho para o seu gabinete e aí, um a um, os renitentes académicos efetuassem experiências de gravação para se convencerem que, de facto, era possível guardar as palavras e reproduzi-las sempre que isso fosse necessário. De facto, ninguém queria ser enganado na altura por truques de ventriloquismo, porque era de facto muito fora da caixa para a época pensar na possibilidade da reprodução das palavras humanas através de uma máquina. Em Portugal será o artigo do físico Francisco Fonseca de Benevides, lançado na revista Ocidente, que nos vem falar pela primeira vez sobre o funcionamento do fonógrafo, acentuando especificamente o facto de ele repetir mecanicamente a voz. A gravação poderia ser ouvida num espaço, pela primeira vez, temporalmente distinto e geograficamente distante ao da sua produção, ou seja, sem ser requerida uma co-presença, o que era algo inimaginável, porque até então as palavras ditas em voz alta, a oralidade, eram indissociáveis da sua efemeridade, pois nunca se poderiam repetir exatamente da mesma forma.
E, portanto, calcula-se também que as primeiras apresentações do fonógrafo, as primeiras interações públicas do fonógrafo em Portugal, terão decorrido nos intervalos dos espetáculos do Teatro da Trindade, aqui em Lisboa, e estas sessões, na época, eram apresentadas como sessões e espetáculos, autênticos momentos taumatúrgicos, sessões de alta magia, com máquinas falantes e não necessariamente cantantes, porque nós muitas vezes associamos estes aparelhos também aos aparelhos da indústria da música, e são, mas no momento inicial a tónica era colocada sobretudo na reprodução de palavras, porque de facto o público nunca tinha visto uma máquina a reproduzir as palavras mecanicamente, era algo tão grande como imaginar a possibilidade do homem voar, de facto. Ok. Diz-nos também McLuhan que o fonógrafo é um hot medium, um meio que ainda hoje se renova, se expande e que vai acrescentando informação e novas possibilidades. Publicado pela primeira vez, não, uma das vezes na revista literária da North American Review, em 1878, The Phonograph and its Future, este artigo que vemos aqui, foi escrito por Thomas Edison e permite adivinhar as intenções, as inclinações do inventor do fonógrafo ainda no rescaldo do seu lançamento. E ele destaca, neste artigo, a proposta do livro fonográfico, como falei há pouco. Ou seja, um novo tipo de livro que cativava frequentemente aqueles que estavam também nas interações públicas com o fonógrafo, um novo tipo de livro para ser lido com os ouvidos e não necessariamente com os olhos, como estamos habituados. E Thomas Edison descreve, então, assim, e pela primeira vez aqui, o livro fonográfico. Eu vou passar a ler. A book of 40,000 words upon a single metal plane 10 inches square thus becomes a strong probability. The adventures of such books over those printed are too rarely seen to need mention. Such books would be listened where now none are read. They will preserve more than the mental emanations of the brain of the author, and as a bequest to future generations, they will be unequaled. For the preservation of languages, they will be invaluable. Ou seja, colocam-se aqui várias vantagens ou várias características positivas, pelo menos, da chegada de um livro fonográfico face a um livro impresso já existente. Sabe-se que Thomas Edison, já na altura, ainda no século XIX, terá tentado gravar a voz de vários autores a lerem os seus próprios textos, em voz alta, mas tinha ainda alguma dificuldade. Ele até tentou, na verdade, remediar os romances impressos de Charles Dickens para os romances aurais, para que as pessoas pudessem lê-los auditivamente e não apenas da forma convencional. E, portanto, apesar destas tentativas não terem sido logo conseguidas, ainda no início do século XIX, a verdade é que elas mais tarde vão ser realizadas, e assim se compreende também que este conceito de leitura que nós temos vai ser sempre afetado e transformado por novas práticas que dependem do aparecimento de novos meios, como é aqui o caso do fonógrafo. E assim, apesar da qualidade do som ser ainda reduzida, apesar dos cilindros fonográficos permitirem apenas 3 minutos de gravação de cada vez, a verdade é que o fonógrafo veio abrir o horizonte do literário, o horizonte da experiência literária, e ainda vem provocar um debate e uma reflexão sobre o futuro do livro. Há também que assinalar que o fonógrafo, mesmo assim, o fonógrafo e até o gramofone, como veremos mais tarde, estiveram envolvidos em vários mal-entendidos, digamos assim, é como McLuhan nos apresenta a situação, algo que se nota desde logo pelo o nome, a denominação destes dois aparelhos. Ou seja, segundo Marshall McLuhan, as palavras de Thomas Edison neste mesmo artigo fazem notar como o telefone, uma invenção também na altura muito recente, já estava a influenciar o aparecimento de outros aparelhos, como o fonógrafo ou o gramofone. E, portanto, hence the names phonograph and gramophone, eles vêm de influência do telefone. No fundo, o fonógrafo foi prematuramente concebido como um telephone repeater, igual a um telefone, mas com a capacidade de repetição, e, portanto, era uma repetição sonora de palavras que as pessoas ainda não sabiam exatamente qual seria o seu propósito no futuro, e assim a denominação destes novos aparelhos
também teve essa questão em conta. De qualquer forma, a tónica é sempre nesta capacidade de o humano poder controlar um pouco mais o tempo, ou seja, pode recuar, pode revisitar, pode voltar atrás, através destes novos suportes da auralidade, como uma pequena cápsula de viagem ao passado. E, portanto, progressivamente os constrangimentos técnicos associados ao fonógrafo foram sendo ultrapassados, nomeadamente pelo aparecimento do gramofone em 1888 por Emile Berliner. O gramofone, de facto, vai substituir os cilindros discográficos do fonógrafo, que eram muito pesados, muito difíceis de mudar, que permitiam uma gravação muito limitada, e vai trocá-los por discos fonográficos muito mais leves, que permitem também que o som se torne mais decifrável ao ouvido humano, e, portanto, nós assim vamos compreendendo, de facto, que sempre que tentamos traçar o percurso histórico do audiolivro, nós somos atravessados por processos de remediação, ou seja, processos de reformulação de meios, de atualização, que se tornam cada vez mais frequentes, nomeadamente na chegada do novo século, do século XX, que é um século muito atribulado nesse sentido. E aproveito assim também para falar um pouco sobre esta questão da remediação, porque ela atravessa toda a genealogia do audiolivro. A remediação é, de facto, uma ferramenta útil, um conceito útil, muitas vezes introduzido por Grusin e Bolter, e serve-nos para pensar, como eu dizia há pouco, esta transformação dos meios, esta atualização que eles vão fazendo, ou reformulação. Geralmente é um processo de negociação em que se mantêm características de determinados meios e outras características são deixadas para trás. Pode implicar um elogio ou um tributo a determinados meios quando se escolhe ficar com certas características deles, ou pode-se também rivalizar ou competir quando se tenta implícita ou explicitamente ultrapassar os meios anteriores. Isto também é, na verdade, o conceito de remediação já era revisitado antes no trabalho do próprio McLuhan. E até ao momento podemos falar de 3 tipos de remediação. Por um lado, a remediação do livro impresso. Obrigada. Por um lado, a remediação do livro impresso, que é aquela também a mais óbvia, talvez, que vem do suporte visual de leitura para o suporte aural de leitura, ou seja, do livro impresso para o livro falado. Temos também a remediação que acontece da própria atualização que eu estava a falar, dos suportes, dos formatos, dos aparelhos associados à reprodução e mediação sonoras. E depois temos também a remediação que acontece da própria tradição literária de performance oral, ou seja, quando nós pensamos que as primeiras gravações realizadas são os textos Au clair de la lune e Mary had a little lamb, ou seja, versos difundidos na cultura popular das respectivas culturas, a verdade é que há também esta influência da tradição literária de performance oral. E, portanto, estes 3 pontos vão acompanhar-nos também ao longo do próximo século. Voltando então ao século XX e aos processos de remediação que acontecem nesta altura, temos de nos lembrar, eu vou aqui aproveitar para beber um copinho de água, temos de nos lembrar que o século XX é marcado por mutações tecnológicas, políticas, sociais imensas. É na sua juventude ainda que o século XX testemunha o eclodir da Primeira Guerra Mundial, na qual o telefone e a rádio já tinham também uma certa influência e já eram determinantes veículos de comunicação também nesta altura. Contudo, foram de facto as consequências do conflito armado aquelas que impulsionaram a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, 2 dos principais envolvidos na guerra, a criarem um programa chamado Talking Books, ou seja, livros falantes, com máquinas falantes. E eles foram desenvolvidos para soldados que, ao regressarem da Primeira Guerra Mundial, haviam perdido a sua capacidade de visão ou reduzido, muitos eram cegos, muitos amblíopes, e daí foi necessário criar uma alternativa ao acesso à informação. Daqui surgiu, deste programa do Talking Book, surgiram vários textos, textos de caráter informativo, alguns deles essenciais do ponto de vista da cidadania, mas também e frequentemente surgiram textos de teor literário, agora, claro, sobretudo no âmbito da língua inglesa. Como eu dizia há pouco, estava-se a explorar uma alternativa ao paradigma visual de acesso à informação,
porque esta se encontrava comprometida e porque também o braille, que já existia na época, era uma técnica pouco acessível à condição da maioria dos soldados, que teria de dedicar muito tempo a aprender o braille, que na verdade não é assim tão fácil e tão rápido. E, portanto, este era o panorama internacional no início do século, após a Primeira Guerra Mundial, que dá origem a um surgimento de várias máquinas falantes mais aperfeiçoadas e também à existência de livros falantes. Entretanto, este crescimento e a aceleração da tecnologia do som no espaço internacional vai também ter repercussões no território nacional, como aliás fazem transparecer estas palavras do poeta, autor Sebastião da Gama, que em 1950, apesar do livro ser de 1974, ele diz-nos estas palavras em 1950. Um amigo meu, revolucionário de raiz, pede-se que sejam os versos gravados em discos em vez de impressos em papéis. E tem ele muitíssima razão. Os poetas fizeram os seus versos para serem ouvidos, não para serem lidos. Ouviram-nos antes de os lerem, que é esse mesmo o milagre da inspiração. Gravados, chegariam puros aos ouvidos do público, tal como o poeta os quis, como o poeta os soube. Claro que poderíamos debater aqui algumas questões, mas de facto existe esta ideia de que os poetas fizeram os seus versos para serem ouvidos. E esta é uma ideia que já ressoava não só nas expectativas de Thomas Edison, como de facto agora começava a encontrar espaço em Portugal para se materializar. E é assim que na segunda metade do século, aliás, passado 6 anos de Sebastião da Gama ter dito estas palavras, surge uma editora discográfica em Portugal com um nome muito curioso, Orfeu, que terá surgido com um cunho literário marcado, ou seja, é uma editora discográfica criada por Arnaldo Trindade, no Porto, que se poderia ter dedicado à indústria musical para ter sucesso, mas que não. Ele decide principiar pelo que é aparentemente menos óbvio e de maior risco: gravar a voz dos poetas e prosadores portugueses cuja obra admira. E também começar, como se pode aqui ler, com o poeta cuja fama da inacessibilidade, reserva e temperamento complicado o tornava o alvo obrigatório, Miguel Torga. Já chegaremos também lá. Depressa começaram, e aqui podem ver também vários nomes que fizeram parte das antologias aurais desenvolvidas por Arnaldo Trindade no contexto da editora Orfeu. À medida que Arnaldo Trindade foi criando este projeto, surgiram muitos outros. Surgiu, por exemplo, a série A Voz e o Texto, da Valentim de Carvalho, da DECA, em Lisboa, e anos mais tarde a própria Philips, lançaria-se com uma série de poesia portuguesa, também com várias vozes que hoje reconhecemos e que hoje certamente gostaríamos muito de ter acesso e de poder ouvir. Escutar a própria voz e compreendê-la como voz própria poderia ser gerador também para muitos destes autores de algum constrangimento e até de algum desdobramento entre o si e o próprio, entre o eu e o próprio, algo que é muito típico da escuta. Para muitos autores e intérpretes, o momento da escuta da própria voz invocava e acentuava a presença de uma alteridade que poderia ser geradora de uma total identificação, mas também poderia ser geradora de dissociação. E é precisamente sobre isso que em entrevista nos terá falado Arnaldo Trindade, nos terá contado como Miguel Torga, na primeira vez que foi gravar o disco para a Orfeu, terá ficado emocionado pela escuta da sua própria voz, e foi alvo de uma crise cardíaca durante a reprodução sonora da leitura ao poema Ode aos Poetas, uma situação que terminaria sem percalços adicionais após a injeção de uma dose de coralina pela sua mulher, a ensaísta e professora André Cabré Rocha. Ou seja, vemos de facto que existia um grande impacto e que era uma novidade tremenda para os próprios autores, que eram desafiados a ouvir e a coexistir com a sua própria voz. Assim, de facto, a antologia de poesia portuguesa da Orfeu, volto aqui atrás, que é melhor, tinha assegurado o seu primeiro lançamento com Miguel Torga, em 1958, mas era necessário continuar a cativar outros autores.
e seguiu-se nomeadamente José Régio, que só terá sido convencido a participar porque foi-lhe apresentado este argumento de que o disco era praticamente como se fosse um livro impresso em vinil e não em papel. Um livro para se ouvir, que se ouve em vez de se ler. Uma nova materialidade poética, como lhe chama Geraldo da Silva. E, portanto, de facto notamos como a Orfeu, a editora discográfica de cunho literário, pega assim no disco de vinil e acaba por o renovar, criando estes livros discográficos. Mas aí está, estamos no século XX e irão seguir-se outras e várias tendências, algumas mais breves, outras mais longas. Eu diria que esta em Portugal foi uma das que foi mais expressivas. Mas aí está, seguiram-se assim outros suportes que nos fazem pensar no audiolivro e as suas literacias mais concretamente. E é por isso que eu apresento também aqui este gráfico que nos ajuda não só a perceber o que estivemos a fazer até agora, o caminho entre os vários suportes e meios, mas também aquele que ainda vou fazer para a frente. Estávamos, portanto, ali no disco de vinil e surge de seguida a cassete. A cassete que se vai destacar, principalmente nos Estados Unidos, vai introduzir o termo audiobook pela primeira vez na língua inglesa, mas no caso de Portugal, a cassete surge associada sobretudo às primeiras tentativas de lançamentos de audiolivros em Portugal no mercado nacional, ainda na década de 80. Não foi uma iniciativa com muito sucesso, porque havia ainda alguns constrangimentos técnicos da atualização dos próprios suportes que estavam sempre a mudar, então não dava para acompanhar. Mas esta iniciativa foi muito importante e foi promovida pela editora Dom Quixote na década de 80, que pela mão do editor Nelson de Matos lançou então 4 cassetes acompanhadas com livros impressos. Essas cassetes eram referentes à Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, ao Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, tinha também contos tradicionais portugueses. Contudo, a ideia não se ingrou na época porque estava de facto condicionada às limitações tecnológicas. Em 1990, repare-se, isto foi na década de 80, e em 1990 já estava a aparecer o CD, os leitores e reprodutores de CD, o Discman, e que teve também um impacto muito maior, porque é o primeiro disco óptico digital, ou seja, entramos no audiolivro digital. Se a cassete tratava de um audiolivro analógico, agora falamos com o CD e depois com o MP3 de um audiolivro digital. O CD permitia uma grande capacidade de armazenamento do som, cerca de 80 minutos, o MP3 permitia até 12 horas, aliás, isto agora nós já sabemos e até já é mais expandido, mas o que é importante notar é que, de facto, e apesar do CD e do MP3 serem atualmente os formatos que circulam mais, mesmo na indústria do audiolivro, a verdade é que, ao nível internacional, é cada vez menos tangível, são cada vez menos tangíveis estes suportes, cada vez mais distantes de nós. Portanto, em Portugal, aqueles que continuam a utilizar o CD e o MP3 são, por exemplo, casas editoriais como a 101 Noites, a Boca, que eu irei também estudar no meu projeto de investigação, a Companhia Nacional de Música, que se aventurou com certas experiências de teor também literário. E depois temos tentativas híbridas de algumas editoras, como a ASA, a Síria Alvim, a Atual Editora, a Presença, a Oficina do Livro e a Verso de Capa. Mas aí está, sempre desenvolvendo projetos híbridos. Ok, chegamos depois aos downloads e ao streaming, ou seja, aquilo que de facto atualmente tem a maior presença e que nos mostra essa ausência do tangível, atualmente no que toca aos meios. Atualmente vemos como muitas das plataformas de audiolivros funcionam como sistemas de subscrição semelhantes à Netflix, ao Spotify, ou seja, em que pagamos um X para mensalmente ter disponível um catálogo que podemos ouvir à vontade. E tudo isto nos leva então a falar sobre o mercado editorial do audiolivro, que eu aqui organizo brevemente em três grupos. Por um lado, temos os projetos independentes, que entre si são bastante heterogéneos.
Aqui temos algumas propostas que poderão também procurar, se sentirem interessados. Contudo, aí está, o português e sobretudo o português europeu não está ainda muito expandido na maioria dos projetos independentes que existem. Temos depois projetos comunitários também, que geralmente aparecem em menor quantidade. Eu aqui destaco o LibriVox, porque é de facto um projeto sem fins lucrativos, é um projeto de edição comunitária, é um coletivo, que no fundo reúne uma série de voluntários para fazer leituras em voz alta de textos em domínio público. Portanto, qualquer um de nós, que às vezes existe de facto muita gente que tem esta vontade, se gostasse de dar voz a um livro, poderá ir ao LibriVox, inscrever-se nesta comunidade, pode pegar num livro em domínio público, em qualquer língua, todos são aceitos, e não há também discriminação quanto às questões da dicção. Claro que temos de fazer o melhor trabalho possível, mas é de facto um espírito que permite, sobretudo, criar um arquivo aural da literatura em várias línguas. E, portanto, todos tiverem curiosidade, aconselho a explorarem melhor o LibriVox. E, na verdade, falta também um estudo sistemático sobre o LibriVox, porque é uma ferramenta quase de ativismo educacional e ainda há pouco aprofundamento sobre ela. E depois temos também as grandes corporações, aquelas que são denominadas como The Big Software por John Cayley, um investigador que trata também sobre a forma como este Big Software é caracterizado pelas grandes empresas que têm as grandes patentes do poder. Inclusivamente, estas empresas acabam por representar o poder vetorialista, ou seja, são elas que detêm o vetor da informação, são elas que podem criar, estruturar, organizar a arquitetura computacional e que, no fundo, elas acabam por ter algum controle sobre este regime da computação, ainda porque ele está ainda um pouco legislado e pouco regulado. Portanto, este é um fator também que temos de ter em conta quando pensamos nas novas literacias que o audiolivro invoca. Porquê? Porque aliás, como podemos ler no slide, se o percurso histórico do audiolivro salienta como a literacia diz respeito à representação, à interpretação e à assimilação de ideias através de materiais simbólicos, sejam esses visuais, táteis ou auditivos, ou até outros, como tivemos a ver agora, neste projeto também há interesse em pensar a literacia situada em questões práticas de relações sociais, de relações de poder e, portanto, não pensar a literacia apenas como um conjunto fechado de competências, de regras, pensar em literacias no plural, para estarmos atentos à literacia dos meios, à literacia digital, que vai além da dimensão prática do uso e que levanta, de certa forma, uma dimensão um pouco política, porque nos faz pensar nos rumos a seguir. E, portanto, poderíamos com isto perguntar-nos, e é o que pergunta precisamente John Cayley, o que a literatura é e aquilo que a literatura se vai tornar também nas próximas décadas, não será necessariamente determinado pelos inovadores da literatura, os artistas, os autores, será também determinado por aqueles que detêm o poder cultural, ou seja, aqueles que constroem esta arquitetura da leitura do Big Software. E, portanto, a nossa literacia e o nosso espírito crítico, que é algo que está profundamente enraizado nas humanidades, também nos permite ter alguma atenção a esta questão e não ficarmos num sonambulismo tecnológico, por exemplo. E, portanto, acredita também John Cayley que com a chegada e a generalização de dispositivos programáveis em rede, as vozes sintéticas, os robôs não humanoides, como a Siri, a Alexa e outros, possamos de facto começar a desenvolver práticas de leitura distintas, aliás, uma nova estética, uma nova arte da linguagem sonorizada, e, portanto, pensar novas experiências literárias no fundo. Aqui mais umas provocações de John Cayley também, que ele nos faz. Por um lado, falando do reconhecimento automático da voz, até que ponto é que ele pode transformar as nossas práticas literárias, e por outro, dizendo também algo que me preocupa no meu projeto de investigação, mas que hoje não vou entrar aqui tão profundamente, que é se nós conseguimos ler na auralidade, provavelmente nós conseguimos compor na auralidade, sem ter por base um meio visual impresso
partindo mais de uma oralidade plena, algo que ainda é difícil. E também, para terminar e depois para deixar em aberto mais tarde a discussão, gostava de deixar esta definição, esta proposta de definição de audiolivro. É uma proposta que encontro num projeto num projeto de investigação, numa tese, sobre projetos acústico-editoriais no Brasil, e Barbosa adianta-nos então esta definição que depois pode servir de mote para reflexão. Definimos o audiolivro de forma independente do livro, ou seja, do livro impresso, do livro visual, do livro convencional. O audiolivro é toda a produção editorial sonora, e aqui ele põe toda a produção editorial como se ela tivesse de ser legitimada por um espaço, um agente editorial, em maior parte falada e com participação de pelo menos um intérprete, profissional, amador ou voz sintética. Esteja este já publicado em outros formatos ou mídias ou feito exclusivamente para o áudio, com exceção de textos de caráter noticioso ou breve. E, terminando por aqui, agradeço também a presença de todas as pessoas e quem quiser também poderá pesquisar um pouco sobre o podcast Voxlit, que é um podcast que nós desenvolvemos no Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade de Coimbra e que no fundo fazemos uma exploração fonográfica de temas, conceitos relacionados com os nossos objetos de investigação e, portanto, poderão ver no próprio YouTube. Se procurarem Voxlit vai aparecer imediatamente, e deixo assim o espaço aberto, convidando aqui o professor também para se juntar à mesa. Agradecemos a Ana Paula Lalanda esta interessantíssima conferência, onde aprendemos muito e foi tão bem apresentada. Muito obrigado. Ela foi um grande momento dos nossos seminários. E agora, como é habitual, neste formato de seminário da hora do almoço, damos a palavra a quem nos acompanha via telemática ou aqui presencialmente no Salão da Universidade Aberta, para colocar alguma questão, algum comentário. Podem fazê-lo levantando a mão digitalmente aqui no ecrã do Zoom, ou então escrever no chat, no bate-papo. Quem está aqui presencialmente pode fazê-lo. Usando a palavra. Eu gostava de dar, em primeiro lugar, os parabéns relativamente à temática, muito interessante, uma vez que eu comecei já há algum tempo no mestrado por estudar, portanto já venho da antiguidade clássica, tenho essa percepção do romanceiro grego, mas também o romanceiro ibérico, portanto os romances tradicionais. Portanto, tenho essa sensibilidade para a performance. E é muito interessante como com a literatura, portanto, agora esta materialidade, o aspecto digital estabelece essa ponte com a questão da performance no romanceiro e um impacto que ela tem sobre a leitura, na sua dimensão recreativa, mas também na sua dimensão formativa. E sobretudo na memória, no sentido em que se foram conservando determinadas fórmulas, não é? E conseguimos perceber que da época medieval para o século XXI foram de facto, existiam pessoas a cantar, a recitar, destacando a importância do ritmo, da entoação, da prosódia, a recitar fórmulas que, e sobretudo na comunidade sefardita, que é arcaizante, que mantêm um tronco comum, depois variantes em função da geografia, do argumento histórico, com a antiguidade, porque eu estudei especificamente os temas clássicos. Então, gostava também de perguntar, em relação àquela questão que ficou do ativismo cultural e educativo, porque na escola, ultimamente, eu sou professora e na escola usamos muito portanto, a leitura em voz alta, não é? Isso cativa muito os alunos. Se, relativamente ao audiolivro e todas estas ferramentas, se tem havido uma maior adesão, sendo que se fala tanto na ausência de leitura, no desinteresse. Muito obrigada. Portanto, a nossa colega, quem quiser falar ou usar a voz via telemática, levanta o dedo
há uma forma de levantar a mão digitalmente, portanto, depois damos a palavra. Entretanto, eu vou ler a pergunta, uma questão, uma consideração e uma questão da nossa colega Paula Carreira, que diz assim: gostaria de perguntar se existem estudos que apontem para sensações diferentes entre leitores de papel e de som e quais as mais-valias dos dois suportes. Por acaso, vai na linha do que eu também queria perguntar, e já agora aproveito e faço aqui uma ligação. Realmente, a forma de assimilar o conhecimento, há estudos que permitem diferenciar se a assimilação do conteúdo escrito se faz melhor quando ouvimos esse conteúdo lido ou quando lemos com os olhos. O grau de assimilação é maior ou menor no suporte, ou é igual, há estudos nesse sentido. Entretanto, também queria perguntar como a Mafalda Lalanda também é responsável da dinamização de uma editora, que é a editora Grácio, se foi editora académica, tem obras relevantes publicadas, publicada ao longo destes anos. A pergunta se também tem algum projeto na vossa editora de audiolivros. Estas perguntas que queria fazer, e pergunto se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Não há mais ninguém. Então, eu também agora aproveito para adiantar outra questão. Como é que está, em termos da geografia global, quais são as línguas onde há mais produção, se sabe, sem dizer, onde há mais produção, onde há mais tradição de produção de audiolivros? Se é mais na língua inglesa, como é que está a produção de audiolivros em língua portuguesa e noutras línguas? Então, antes de mais, muito obrigada também pelas questões que colocaram. É sempre um desafio tentar resumir aquilo que se tem estado a investigar, e às vezes também nos questionamos: será que isto ainda faz sentido e que eu consigo expressar isto para o outro lado? Portanto, fico feliz por saber que sim. Muito obrigada pelo comentário, Margarida. Sim, Margarida. Em relação ao contexto da sala de aula e à adesão também dos próprios alunos, uma das possibilidades que se tem levantado, sobretudo, não ainda em espaço nacional, mas sobretudo nos Estados Unidos da América, tenta-se que os alunos, sobretudo na licenciatura, comecem a poder optar. Têm um clássico para ler para determinada aula, seminário, e podem optar a ler a versão impressa e ler a versão oral. E, de facto, aquilo que se nota é que, de facto, há um interesse, porque, por exemplo, Os Maias, para nós, aquele livro que sabemos que de facto, não há muitas pessoas naquela idade que o leiam. Os Maias estão em áudio também disponíveis em algumas versões, em algumas editoras. E pode promover o contacto e também a relação de memória um bocadinho diferente, porque nós ficamos com a memória das vozes, das personagens, quando existem várias vozes, não é apenas uma voz. E no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, isto acaba por resultar melhor porque já há mais produção e então são os próprios atores que já se conhecem, que associamos a vozes de personagens, e também vamos por passar mais tempo com o audiolivro, porque a leitura oral é mais demorosa do que a leitura visual também. Então acaba por criar uma relação interessante e eu sinto que pode haver alguma adesão, mas não há ainda muita experiência na prática a acontecer. Aliás, um dos apelos que os investigadores fazem é precisamente, é algo que eu também ainda estou a trabalhar nisso, em criar inquéritos e a criar uma maneira de ver como é que os alunos estão ou não receptivos a incluir isso agora também audiolivros em contexto escolar. E depois é preciso fazê-lo da melhor forma, porque nem todos os audiolivros também ainda têm, reúnem as condições, na minha perspectiva, necessárias para serem realmente cativantes. Será um estudo muito interessante. Sim. Paulo Carreira, que aponta para sensações de leitores do papel e do som. De facto, ainda não tenho assim, muito acesso a artigos que claramente nos falem sobre as sensações que os leitores têm no livro impresso e no visual e no oral, porque o oral é de facto ainda muito pouco explorado. Eu tive até alguma dificuldade e vou tendo alguma dificuldade em encontrar materiais apropriados. É um trabalho muito transdisciplinar
que vai desde estudos musicais até à historiografia, vai passando por onde tiver de passar para encontrar pequenas informações que são deixadas. Agora, de facto, à semelhança de um aluno do conservatório, e eu digo isto também porque andei no conservatório, também fiz rádio, então, no fundo, pude treinar um pouco mais o ouvido. E eu sinto que falta uma literacia da escuta. Nas nossas aulas são geralmente orais, nós ouvimos os professores, mas sempre temos de provar que sabemos o conhecimento é escrito, por exemplo. E então acho que é preciso também mudar um bocadinho esta forma de criar a educação, ou seja, criar uma literacia da escuta, uma escuta sensível, ativa, criativa, que não é passiva. A escuta não tem de ser necessariamente um lugar passivo e de desinteresse, pelo contrário. E, portanto, ainda não consigo colocar isto em relação à pergunta que é sobre a Paula Carreira, certo? Ainda não sei dizer assim, exatamente distinguir as sensações. Estou a trabalhar em inquéritos com esse objetivo também. E, de facto, é algo que é muito interessante de ver e de analisar e de pensar. Quanto ao grau de assimilação, também penso que está um pouco relacionado, porque eu acho de facto que quando o ouvido é estimulado desde sempre a estar mais receptivo ao áudio, acabo por encontrar mecanismos de memorizar. Agora, há outras pessoas que não são extremamente visuais, têm memória visual, precisam de ver escrito para decorar, para assimilar, para interiorizar. Mas diria que o que falta é mesmo essa educação para a escuta, para uma leitura oral e fazer as pessoas pensar que estão de facto a ler quando estão também a ouvir, ou que o podem fazer. Agora, há vários graus também de escuta. Há naturalmente pessoas que vão ouvir um audiolivro enquanto estão a fazer tarefas diárias de casa, se calhar há outros audiolivros que não se coadunam tão bem com isso, mas há outros que sim. E mesmo no espaço académico eu acho muito interessante se tivéssemos um arquivo, como agora vamos fazer a digitalização de vários artigos para o espaço digital, porque não fazer esta digitalização para a oral, podemos ouvir artigos académicos. Certamente que por vezes poderia dar jeito ou poderia ser uma boa introdução para uma primeira leitura, por exemplo. Relativamente aos projetos da Graça Editor, ainda não temos assim um objetivamente fechado e concluído. Temos alguns, sobretudo, projetos de livros falados, digamos assim, pensados sobretudo no infanto-juvenil, mas que são sempre um híbrido, ou seja, geralmente é um livro impresso que tem um QR Code que nos remete para um link e aí nesse link a pessoa poderá ouvir ou no telemóvel ou no computador a própria história também de uma outra perspectiva. E a geografia global? E a geografia global, sim. É muito obviamente a língua inglesa que tem força maioritária, sobretudo nos Estados Unidos da América. Mesmo durante a pandemia me trouxe um crescimento enorme de leitores aurais, ou seja, as pessoas não usam o audiolivro só para ler durante o percurso, no metro, não, as pessoas também usaram o audiolivro para ler em casa e quando estavam a cozinhar e está a fazer as suas redes, exatamente. Agora, por exemplo, no Brasil, há também um mercado editorial do audiolivro muito expressivo. Há várias obras de literatura portuguesa que também estão no mercado do audiolivro do Brasil e tem de facto muita adesão. Tem de facto um mercado muito vasto e eu acho que também é interessante nós olharmos para o Brasil como possibilidade do que também podemos pensar aqui e como fazê-lo. E no fundo é isso, eu acho que à medida que vamos conhecendo mais também sobre o audiolivro, eu acho que todos ficamos um bocadinho mais receptivos a pensar em alguma coisa, algum projeto, alguma iniciativa que eu possa acolher mais. E a ideia que falou dos projetos comunitários é as pessoas organizam-se solitariamente e vão gravando livros para depois partilhar. Exatamente, eu acho que esse projeto é muito interessante, até mesmo em contexto de sala de aula, a desafiar um grupo de alunos a juntar-se, a escolher um livro em domínio público e a fazer aquela... Porque estão a ler, dá depois também muito maior, porque vai ficar gravado e é para outros ouvirem. Isso também estimula muito o ler. E penso muito bem, Mafalda. Muito obrigada. Então agradecemos mais uma vez a doutora Mafalda da Holanda, esta tão interessante e tão bem apresentada comunicação, neste ciclo de seminários à hora do almoço.
e desejamos muitas felicidades para o seu projeto de tese de doutoramento e para a sua investigação e redação. E uma vontade. Obrigado por ter vindo à Universidade Aberta.